Oi gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai discutir as questões do Enem 2014 da segunda aplicação. Aí, a primeira questão, ela é um instrumento, mas instrumento político eles chamam, né? Mas é um banner e aí ele tem bem grande escrito If you can't read it, why eat it? Se você não consegue lê-lo, para que comê-lo? Por que comê-lo? E aí tem uma imagem com ingredientes, como se fosse uma lista de ingredientes, e vários nomes bem diferentes, com uma criança lendo como se fosse de um chips. Na mão dela tem um chips. E aí embaixo está escrito: Know what you're putting in your body. Saiba o que você está colocando dentro do seu corpo. If it doesn't sound like food, think twice. Se não soa como comida, se não parece um nome de comida, pense duas vezes. Twice é duas vezes, duplo também. Então, once, uma vez, twice, duas vezes. A partir daí é time, de vezes, de tempos, de ocorrências. Daí fica 3 times, 4 times, 5 times e assim por diante, ok? Many packaged and overprocessed foods and snacks are loaded with fillers and preservatives. Muitos alimentos, foods, overprocessed, que é os ultraprocessados, e embalados, package, então é coisa de saquinho, de caixinha. Foods and snacks, então as comidas e os lanchinhos, os beliscos, são cheios de... Filler é alguma coisa que enche, então é alguma coisa para te dar saciedade, e também de conservantes. That means less of the good stuff your body needs. Isso significa menos das boas coisas que o seu corpo precisa. Food label illiteracy. It's just not natural. A iliteração das embalagens de comida, das etiquetas, na verdade, de comida. Essa iliteração é de quando a pessoa não consegue ler. Então, se a pessoa não sabe ler, ela tem essa iliteração. Mas nesse caso é que a gente não consegue, porque são nomes muito diferentes que a gente não sabe o que significam. It's just not natural. Não é natural. Apenas não é natural. Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If you can't read it, why eat it? Os leitores são alertados para o perigo de acessarem informações equivocadas sobre as fórmulas químicas de alimentos? Não. Consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer sua composição? Sim. Desenvolver problemas de saúde? Não. Incentivarem crianças a ingerirem grandes quantidades de alimentos processados e com conservantes? Pelo contrário. Ignorar o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação da criança? Também não. Conhecer o que está sendo ingerido. Questão 92. Languages and cultures use non-verbal communication which conveys meaning. Linguagens e culturas usam a comunicação não verbal que contém significado. To mean, significar, importar, ok? Although many gestures are similar in Thai and English, just such as nodding for affirmation, many others are not shared. Embora, muitos gestos são similares, por exemplo, em tailandês e inglês, como balançar a cabeça para afirmação. Esse nodding é quando você tem um movimento em confirmação com alguma coisa assim, tá?
muitas outras não são compartilhadas. A good example of this is the ubiquitous Thai smile. Um bom exemplo disso é o único sorriso tailandês. The smile carries a far wider range of meanings in Thai than it does in English culture. O sorriso leva muito mais uma variação de significado muito maior do que na cultura inglesa. This can sometimes lead to serious communication breakdowns between Thais and English speakers. Isso pode muitas vezes levar a problemas muito grandes, muito sérios de comunicação entre os tailandeses e os falantes de inglês. An example from my own early experience in Thailand illustrates the point. Um exemplo da minha própria experiência na Tailândia ilustra esse ponto, essa afirmação feita. When confronting the Thai owner of a language school with administrative problems, complaints regarding students' numbers in class were met by a beaming smile and little else. Quando confrontando dono tailandês de uma escola de línguas com problemas administrativos, as reclamações dele quanto ao número de estudantes nas aulas, esse regarding é algo que é sobre algo. Então, as reclamações, elas eram sobre a falta de estudantes. Esse sobre é o regarding. É sobre algo, falando de algo, por conta de algo, regarding. Tá, essas reclamações, elas foram seguidas, acompanhadas de um sorriso que brilhava e um pouquinho mais. I took this to mean lack of concern or an attempt to trivialize or ignore the problem. Eu peguei essa afirmação dele, esse sorriso, como uma falta de preocupação ou uma tentativa de trivializar o acontecimento ou ignorar o problema. I left the discussion upset and angry by what appeared to be the owner's offhand attitude to my problems. Eu deixei a discussão triste e raivoso pelo que parecia ser a atitude desleixada do dono para os meus problemas. It was only later when another native-speaking teacher, with considerably more experience in Thailand, explained that a smile meant an apology and the fact that the following day all my complaints had been addressed, that I fully understood the situation. Foi somente depois, quando o outro falante nativo de inglês, que era professor, com uma experiência muito mais considerável da Tailândia, me explicou que um sorriso significava uma desculpa, um pedido de desculpa, ou ainda o fato de que no dia seguinte todas as minhas reclamações foram aceitas, foram cuidadas. Esse address, na verdade, é o seu endereço. Elas foram endereçadas. Pra gente não faz muito sentido, pelo menos pra mim faz. Mas elas foram endereçadas porque elas foram cuidadas e aí resolveu o problema. That I fully understood the situation, que eu realmente compreendi a situação. Aí então o texto ele fala de um professor de inglês que foi pra Tailândia e aí ele teve essas dificuldades. E aí ele falando com o dono do lugar que ele dava aula, reclamando do número de estudantes, que ele entendeu esse negócio do sorriso, que a pessoa só sorriu pra ele, mas compreendeu e que era uma forma diferente de usar dessa comunicação não verbal. Viver em um país estrangeiro pode ser uma experiência enriquecedora, embora possa também ser um desafio pelo choque cultural.
A experiência relatada pelo autor do texto revela diferentes atribuições de sentido a um determinado comportamento, mostrando que naquela situação o sorriso indicava forma educada de reclamar? Não. Modo irônico de reagir a uma solicitação? Não. Jeito de reconhecer um erro e se desculpar? Sim. Tentativa de minimizar o problema? Não. Estratégia de esconder a verdade? Também não. É a letra C, jeito de reconhecer um erro e se desculpar. Questão 93. Tennessee Mountain Properties. Propriedades nas montanhas do Tennessee. Description, descrição. Own a renovated house for less than $219 per month. $219 no caso. Eu possuo uma casa renovada por menos de $290 por mês. No windows, siding, flooring, laminate throughout and tile in entryway and bathroom. Novas janelas, siding. Esse siding é... Sabe a parede que tem aquele... Tem o chão, aí tem a parede, aí fica aquela... coisinha na parede. É aquela coisinha que fica na parede, que é igual ao piso. Chamam de siding. Flooring, que é o piso, e aí ele fala que o piso ele é laminado por toda a casa. E aí tem o piso que a gente tem aqui, que é aquele de cerâmica, é tile cerâmica. Não é bem a mesma coisa, porque lá eles usam outro material, mas é o piso que a gente tem aqui de cerâmica, na entrada e no banheiro. Kitchen cabinets, que são os armários da cozinha. Countertop, que é que a gente tem aqui de mármore na pia, assim, eles chamam de countertop. Back door, que é a porta dos fundos. Fresh paint and laundry on main floor. Então, tinta fresca, no caso a pintura que é nova, e uma lavanderia no piso principal. Heat bills are very low due to a good solid house and energy efficient furnace. Então, aqui, na verdade, ele juntou duas palavras, né? Mas é heat bills. Bills é contas. Então, as contas de calor, heat é calor, mas é como se fosse a de eletricidade aqui, de energia. São muito baixas devido a uma construção sólida da casa e uma lareira que é eficiente com energia. Esse furnace não é bem uma lareira. É uma fornalha que faz energia, que eles usam lá porque é muito frio, que a gente não tem aqui, né? Mas é isso. Basicamente é isso. A venda da casa, tá? Em jornais há diversos anúncios que servem para os leitores. O conteúdo do anúncio veiculado por esse texto interessará alguém que esteja procurando emprego no setor imobiliário? Não. Imóvel residencial para compra? Sim. Não é serviço de reparo, não é uma pessoa para trabalhar e não é um curso de decoradores. É uma casa à venda. A venda não, é... Na verdade, ele tá alugando, ele tá falando vender, né? Mas ele tá oferecendo um aluguel. Vamos lá, questão 94. I read a study that measured the efficiency of locomotion for various species on the planet. Eu li um estudo que media a eficiência da locomoção para várias espécies no planeta. The condor used the least energy to move a kilometer. O condor usava a menor energia para se mover por 1 quilômetro. Humans came in with a rather unimpressive showing about a third of the used... Não, pera. Human came in with a rather unimpressive showing about a third of the way down the list. Os humanos vieram com uma amostra meio não impressionante, mais ou menos em 1/3 do caminho para baixo da lista.
That didn't look so good. Isso não parecia muito bom. But then someone at the Scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle. Isso não parecia muito bom, mas aí alguém da revista Scientific American teve o insight, teve a noção, teve a luz na cabeça, assim, para ir lá e testar a eficiência de locomoção de um homem numa bicicleta. And the man on a bicycle blew the condor away. E o homem de bicicleta deixou o condor para trás. Esse blew the condor away é como se ele assoprasse o condor para longe, tipo, é uma metáfora que eles usam que pra gente não faz sentido. Mas eles falam tipo, blew a candle, assoprei a vela, tá? É que como é uma gíria deles, não tem muito como traduzir. That's what a computer is to me. The computer is the most remarkable tool that we've come up with. Isso é o que um computador é para mim. O computador é o mais memorável tool, é um mecanismo, é uma coisa que a gente usa, é tipo um martelo. O martelo é um tool. É uma coisa que a gente usa, um acessório para chegar a alguma coisa. Então, é a coisa mais memorável que a gente chegou, que a gente criou na nossa vida inteira. It's the equivalent of a bicycle for our minds. É o equivalente a uma bicicleta para as nossas mentes. É do Steve Jobs, essa frase. Ao abordar o deslocamento de várias espécies com base em um estudo que leu, o Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta que amplia a quantidade de energia gasta? Não. Alcança a mesma velocidade de uma bicicleta? Não. Altera a velocidade com a qual nos movemos? Não, isso é bicicleta. Torna os meios de transportes mais eficientes? Não. Aumenta o potencial das nossas mentes? Sim, seria a letra E. E a questão 95, turning brown, se tornando marrom. A 4-year-old boy was eating an apple in the back seat of the car. Um menino de 4 anos estava comendo uma maçã no banco de trás do carro. When he asked, Daddy, why is my apple turning brown? Quando ele perguntou, Papai, por que é que a minha maçã está ficando marrom? Because, his dad explained, after you ate the skin off, the meat of the apple came in contact with the air, which caused it to oxidize, thus changing the molecular structure and turning it into a different color. Por que? Seu pai explicou. Depois que você comeu a pele da maçã, que você tirou a pele da maçã, a carne dessa maçã entrou em contato com o ar, o que causou ela a oxidação, portanto, mudando a estrutura molecular e tornando-a de uma cor diferente. There was a long silence. Then the son asked softly, Daddy, are you talking to me? Houve um longo silêncio e aí o filho perguntou levemente, devagar, com um pouquinho de medo, receio. Esse softly é fofinho, de forma leve. Papai, você está falando comigo? Considerando os participantes da conversa nessa piada, nota-se que o efeito do humor é obtido em função da dificuldade que o pai estava enfrentando para dar uma resposta? Não. De o pai dizer que a maçã tem carne que muda de cor em contato com o ar? Não. De um menino de 4 anos entender a explicação científica sobre oxidação? No caso, ele não entendeu, né? Do fato de a criança não saber por que a maçã que estava comendo era marrom? Não. Da escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com uma criança? Sim, porque ele não vai saber o que é uma molécula com 4 anos de idade. Então, é a letra E. E foi isso por essa semana. Eu vou mandar a lista
pra gente resolver na semana que vem. E é isso, gente. Tenha uma boa semana. Espero que esteja todo mundo bem. Tchau!